Querida igreja, muito bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje vamos ao Salmo de número 16, dando sequência, então, às nossas exposições aqui nos Salmos. E temos mais aqui, então, um Salmo de Davi. E esse Salmo, a Sociedade Bíblica do Brasil deu um título para ele como o Santo de Deus. De fato, este Salmo, ele vai falar a respeito de Cristo Jesus. Davi está aqui, ele se apresenta aqui neste salmo, com esta oração, com este cântico, ele se apresenta como um profeta. E ele fala aqui, obviamente, dele, questões aí pessoais de Davi, entendimentos que ele tem a respeito do relacionamento dele com Deus, mas ele aponta para Cristo. Tanto que tanto Pedro quanto Paulo, o livro, também a carta aos Hebreus, citam partes deste salmo, referindo-se então o próprio Senhor Jesus Cristo. Também nós podemos olhar que quando o salmista aqui fala a respeito do Santo de Deus, Jesus Cristo como sendo ele o Santo de Deus, nós nos lembramos que o apóstolo Paulo se refere a nós, os crentes, como santos. Deus, por sua graça em Cristo Jesus, quando nos salva, e portanto nos separa para ele, nós somos então chamados de santos. Então, em alguma medida, logicamente, não tanto quanto o próprio Cristo, por óbvio, mas nós somos também chamados santos. Então, eu lembro isto, porque à medida que nós vamos estudando o Salmo, verso a verso, olhando aqui as atitudes de Davi, nós olhamos para Cristo como sendo, de fato, ele, o sumo pastor, o sumo sacerdote, aquele que viveu a perfeição por excelência, nós olhamos, então, somos chamados a olhar para nós mesmos, as nossas atitudes, o tanto quanto imitamos a Cristo, não é? Então, nós somos aqui com este salmo também direcionados, impulsionados, encorajados a agirmos como o próprio Cristo, como vivermos como o nosso Senhor, porque somos de Deus, não é? Desde que pertencemos a Cristo e Cristo pertence a Deus, então nós pertencemos a Deus, somos de Deus, somos propriedade exclusiva de Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós vamos fazer a leitura deste Salmo de número 16, que diz assim, o salmista na sua oração: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. És muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Vamos orar? Bondoso Deus, pedimos a tua graça e a iluminação do teu Santo Espírito para a palavra que vamos ouvir agora da parte do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, enche-nos com o teu Santo Espírito, dá-nos ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então este é um dos salmos considerados, chamados proféticos de Davi. É quando ele se refere, então, a Cristo Jesus, ele aponta para Jesus Cristo. E temos aqui, então, Davi como um tipo de Cristo. Irmãos, então nós temos diante de nós aqui, como nós já fizemos esta leitura, este cântico notável, é joia pura. É como que vemos aqui Davi apresentando Jesus Cristo, o Santo de Deus.
de uma maneira extraordinária. E nós podemos, então, dividir assim este salmo. O verso 1 é uma oração de Davi, uma oração de fé. Dos versos 2 a 5, ele faz uma confissão de fé em Deus. Os versos 6 e 7, ele mostra uma fé com contentamento no presente, na vida dele, no seu dia a dia. E os versos 8 a 11, ele vai mostrar uma fé alegre e confiante no futuro, depois da sua vida aqui na terra. É interessante nós olharmos para isso, porque até então nós não vemos nos Salmos, não víamos no Antigo Testamento nenhuma referência explícita à vida eterna, à vida depois desta morte. E aqui então Davi recebe de Deus esta iluminação, esta palavra, não é? E referindo-se então a Cristo, à ressurreição de Cristo, e olha para ele, que ele também então será com Cristo ressurreto, ressuscitado. Então é joia pura, é algo extraordinário que temos aqui para aprendermos, para nos deleitarmos na palavra do nosso Deus, sermos assim encorajados, animados a vivermos esta vida, esperando também a glória do porvir. Então no verso 1, Davi começa assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Davi começa então expressando aqui a sua certeza do cuidado de Deus sobre ele. Refúgio é algo que ele precisa, que ele necessita. Segurança é algo que Davi tem no Senhor, em Deus. É interessante nós nos lembrarmos que Davi é um rei, mas ele não crê, ele não põe a sua confiança, ele não se refugia no seu exército. Davi tem riquezas por ser um comandante de uma nação, mas ele não põe a sua confiança nas riquezas, ele não se apoia e não se estriba nos seus bens. Olha o Salmo 17:8, um pouquinho adiante aí na sua Bíblia. O verso 8 do Salmo 17 nos diz assim: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. É assim que Davi se vê. Esta é assim a natureza da proteção de Deus, do cuidado de Deus. Ele nos vê, Ele nos tem, Ele nos cuida como nós mesmos cuidamos dos nossos olhos, não é? Como é que nós protegemos os nossos olhos? É assim que Deus protege os seus filhos. Quão sensível é a nossa visão, não é mesmo? Um cisco vem e aí já nos incomoda, não é mesmo? E como nós piscamos ou como nós fechamos os olhos rapidamente quando qualquer coisa vem para abalar, atingir os nossos olhos. Então, dessa maneira, desta forma, é que Deus vê os seus filhos. Ele nos tem como a menina dos olhos. Então, Ele nos protege, Ele nos cuida desta maneira, com toda esta atenção, esta proteção do Senhor é de fato grandiosa. É por isso que Davi ora assim: guarda, meu Deus, porque em ti eu me refugio. E ele segue dizendo, olha o versículo 2: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. O Senhor aqui significa Yahvé, significa eterno. Davi diz que o eterno é o seu refúgio, ou seja, o refúgio de Davi é eterno, nunca acaba, nunca termina, nunca se esvai, é eterno, é nele, é certo, é seguro, é para sempre, nunca acabará, é o refúgio pessoal de Davi. Ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, eu pertenço ao Senhor, o Senhor me pertence. E ele diz mais aqui, algo tão profundo, tão pessoal, ele diz: outro bem não possuo. Acabamos de dizer,
ele tinha exércitos, ele tinha riquezas, ele tinha uma nação, ele tinha terras, ele tinha palácio, ele tinha posses, ele tinha muitas coisas. Mas na verdade, na alma, no coração, na mente de Davi, ele diz: eu não possuo outro bem, eu não me escoro em outra coisa qualquer. O Senhor é o meu bem maior. Não é a sua fama, não é a sua riqueza, não é o seu exército, não é o seu povo, não é outra coisa qualquer. Mas Davi é um servo de Deus. Não há bem maior, queridos irmãos e irmãs, do que pertencermos a Deus, de sermos guardados por Ele. Portanto, meus irmãos, o bem-estar de Davi, o nosso bem-estar, o bem-estar de todo servo de Deus, depende totalmente de Deus e não nas coisas. Nós somos muito influenciados pelo mundo de hoje, onde somos levados a considerar de que as coisas é que nos dão segurança. Mas não, aprendamos com Davi que o nosso Senhor é o nosso refúgio, é Ele que nos guarda, é nele que temos segurança, é nele que vivemos, nos movemos, é no Senhor. Não há outro bem maior. Olha o versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Depois de olhar para Deus, para as coisas de Deus, Davi agora coloca a sua visão, coloca os seus sentimentos, ele coloca a sua observação agora nos santos que há na terra, nos irmãos, nos crentes. Depois de Davi reconhecer a Deus como seu Senhor, ele olha para os demais crentes, para aqueles que, como ele, refugiam-se em Deus, aqueles que temem ao Senhor também. Mas olha que coisa impressionante aqui, meus irmãos. Ele afirma que tem prazer neles. Davi tem prazer nos irmãos. Cristo tem prazer nos seus, tem prazer nos eleitos de Deus. Tem tanto prazer que veio até esta terra, que se fez carne para morrer pelos eleitos de Deus. Esse é o sentimento, queridos, e a prática de quem ama a Deus. Ele considera os irmãos na fé. Davi os ama. Davi tem prazer na companhia deles, da comunhão deles, da amizade deles, do companheirismo deles. Olha o que Davi escreve aqui no Salmo 119, no verso 63. Ele diz assim: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Queridos, tomemos para nós esta instrução, ou esta prática de Davi, como também de Cristo. Tomemos para nós. Companheiro, amigo, este relacionamento que devemos ter com os irmãos na fé, com os crentes, com os demais santos. Um relacionamento de lealdade, de fidelidade, de amabilidade, de benignidade. Um relacionamento, queridos, que deve nos dar prazer de estarmos com os filhos de Deus, com o povo de Deus, com os crentes de Deus. Queridos, Davi tem prazer de estar com os irmãos. É o que ele diz aqui. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis. Ele os elogia, ele olha para eles e vê, puxa vida, como são grandes, como são amáveis, como são notáveis. Os crentes, eles são meus irmãos. Eu noto a diferença deles. Eu tenho prazer de estar com eles. Assim como Paulo tinha o prazer de compartilhar com os crentes os dons recebidos de Deus. Olha aqui o que nos diz Romanos, capítulo 1. Paulo escreve então essa carta aos Romanos, e ali no versículo 11,
Olha o que ele diz no início da carta. Ele diz assim: porque muito desejo ver-vos. Para quê? Por que é que o apóstolo Paulo desejava ver os crentes de Roma? Desejava estar com eles. Olha por quê. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, agora ele vai explicar, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Que é algo espetacular. O coração de Davi, o coração de Paulo, o coração de Cristo, deve ser também o nosso coração. De estarmos com os irmãos, de querermos compartilhar, repartir um dom que nós recebemos de Deus, um ou mais, repartir com aquele irmão, ver naquele irmão dons que ele também vai repartir conosco. Vamos compartilhar dons. A ideia aqui, então, tanto de Paulo quanto de Davi, e que deve ser a nossa, o princípio estabelecido aqui é o seguinte: quando nos reunimos, irmãos e irmãs, quando estamos juntos, seja no culto, seja em reuniões nas nossas casas, seja em encontros, seja, enfim, quando estamos andando com um crente, com um irmão, quando estamos conversando com eles, tendo comunhão com eles, não cabe o ridicularizar o irmão. Não cabe, queridos, em nós olharmos para os defeitos dos irmãos. Não cabe, queridos, em nós olharmos as limitações dos nossos irmãos. Pelo contrário, nós devemos procurar nos irmãos os dons que Deus deu a eles, o fruto do Espírito Santo que esses crentes também têm. Percebem? Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Davi se alegrava de estar na presença dos santos de Deus. Nós nos alegramos também, irmãos e irmãs. Nós desejamos estar na presença dos irmãos, e quando estamos na presença deles, nos alegramos. Somos leais, somos amigos, somos amáveis, somos aqueles que levamos graça, tanto nos nossos olhares, quanto nas nossas falas, quanto nas nossas atitudes para com os nossos irmãos, na fé. Os consideramos notáveis, santos de Deus, filhos de Deus, salvos por Deus, assim como nós. Mas ele segue, olha o versículo 4: muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Olha que interessante. Se por um lado, no versículo 3, Davi diz que nós devemos ter alegria e prazer nos santos de Deus, nos irmãos na fé, naqueles que são crentes como nós, naqueles que são cristãos, que foram lavados pelo sangue de Cristo, devemos ter prazer neles. Devemos querer distância daqueles que não estão com Deus, que não amam a Deus, que se rebelam contra Deus, que estão atrás de outros deuses. Não é isso? Davi diz aqui que nem sequer vai pronunciar o nome deles. Queridos, os que buscam a Deus têm refúgio em Cristo, segurança em Cristo e no Senhor, mas aqueles que negam ao Senhor, eles fazem para si outros deuses, e esses serão afligidos, serão penalizados. Irmãos e irmãs, Davi conhecia muito bem a vontade de Deus. Davi sabia que devia buscar a Deus e somente servir ao Senhor, e levava isso tão a sério, que nem sequer mencionava o nome dos deuses dos pagãos. Não permitia, queridos, Davi, nenhuma identificação com o mundanismo, com a idolatria. Davi não se envolveria jamais com o paganismo, com outros deuses, com outras crenças. Olha qual foi a instrução de Josué
entrando então na terra prometida. Verso 23, 7 do livro de Josué. A palavra dele foi esta, o líder de Israel, o líder dos hebreus para o povo. Ele diz assim: para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Instruções para nós, que somos povo de Deus, que somos como a menina dos olhos de Deus, como aqueles a quem Deus de fato cuida, ama e enviou Cristo para dar a sua vida por nós. Não devemos negar ao nosso Deus, e negamos ao nosso Deus quando nos deixamos influenciar por aqueles que não amam a Deus, que não andam com Deus, que se rebelam contra Deus e que, portanto, adoram outros deuses, deuses que eles mesmos inventam, deuses que eles criam na sua própria mente. Olha os versos 5 e 6. Porque o Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, és muito linda a minha herança. Onde é que está o prazer? Onde é que está a herança? Onde é que está o galardão? Onde é que está o sustento, o refúgio? É no Senhor. E não nos outros deuses, nos outros lugares, nas outras pessoas, nas coisas. Mas é no Senhor. E herança é o que Davi cita aqui. O que é uma herança? Herança é um presente. Herança é algo pelo qual nós não trabalhamos. Herança é algo que nós ganhamos, que nós herdamos, que alguém trabalhou para. Herança fala, portanto, de segurança. Herança fala de tranquilidade. Herança significa uma garantia futura. O Senhor é a porção da minha herança. Queridos, a vida de uma pessoa que se refugia em Deus tem, portanto, em Deus a sua segurança. É uma vida bem-aventurada. É uma vida abençoada. É uma vida plena. Porque a nossa vida está escorada no Senhor. E repito, não nas coisas, não nas pessoas, não em nós mesmos. Irmãos e irmãs, Davi se refere aqui à herança maior, à herança plena, que é Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso, em Efésios capítulo 1, verso 11. Nele digo, nele quem? Cristo. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Desejo de Deus, vontade de Deus em fazer-nos sua herança, em nos trazermos para si, por intermédio de Cristo. Vontade de Deus. Ele planejou, Ele mesmo fez, Ele mesmo quis fazer isso, trazer-nos para Ele. Cristo, queridos, então, é a fonte da herança divina de todo cristão, a qual é tão certa essa herança que a Bíblia menciona como se já tivesse sido recebida. Não é interessante? Essa herança, a Bíblia mostra para nós que nós não vamos recebê-la apenas na eternidade, mas ela menciona como se nós já tivéssemos recebido isso. Olha o que nos diz a palavra: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há
no mundo. Ele começa assim, aqui quem escreve é Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 1, capítulo 1, versos 3 e 4. Ele começa assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas. É presente, já tem nos sido doados. A herança de Cristo, a presença de Cristo em nós, a vida em Deus. O apóstolo Paulo fala a respeito disso também, quando ele diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já estamos na presença do Senhor, enquanto estamos aqui nesta vida. Que herança maravilhosa, que segurança que podemos ter hoje em Cristo, e não apenas esperarmos pela eternidade. Olha os versos 7 e 8. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Davi mostra aqui que conhecia a Deus de perto. Os atributos de Deus eram reconhecidos e vividos na prática pelo servo de Deus, Davi. Bendigo o Senhor que me aconselha. Queridos, Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o homem, conhece os seus pensamentos. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E só Ele tem bom conselho. Irmãos e irmãs, Deus é onisciente. Ele tem toda a ciência, todo o conhecimento do passado, do presente e do futuro. De cada um de nós, de toda a história, de toda a humanidade. Atributo especial de Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele diz mais aqui nesses versos: o Senhor tem-o sempre à minha presença. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Deus não se ausenta de lugar algum. Olha o verso 8 e 9, os versos 8 e 9 do Salmo 139. Salmo 139, os versos 8 ao 10. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Deus não apenas está presente em todos os lugares, Ele está agindo, Ele está conosco com a sua destra, com a sua mão, com o seu cuidado, atingindo-nos, cuidando de cada um de nós. Mas ele diz, ainda mais nesses versos 7 e 8 do Salmo 16, não serei abalado. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Davi poderia dizer isso, não serei jamais abalado. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder para cumprir o que promete. Queridos, por isso tudo podemos ter a certeza de que o refúgio do Deus eterno é seguro. É por isso que ele vai agora ao verso 9. É por isso que ele expressa agora é a reação de Davi. Olha lá o que ele diz então, depois de tudo que ele disse até agora. Olha o verso 9. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, até a hora da morte. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Alegra-se, pois. Esse pois faz referência a tudo o que foi dito antes. Porque o Senhor me guarda, porque eu tenho prazer nos santos da terra, porque eu não vou me ajuntar com aqueles que são mundanos, idólatras, não é? Porque o Senhor é a porção da minha herança, porque o Senhor me aconselha, porque o Senhor está sempre comigo, porque o Senhor é todo poderoso para me cuidar, me proteger, para me refugiar no Senhor. Por isso, o meu coração
se alegra. É isso que Davi está dizendo. E ele fala então, pelo menos duas coisas aqui, que acontecem com aqueles que põem a confiança no Senhor, com aqueles que se refugiam no Senhor. Alegria. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Irmãos e irmãs, creio que a causa de muitas das nossas tristezas, do nosso caminhar tristes, amargurados, é porque estamos com algumas dificuldades de compreendermos sobre estas questões a respeito de Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre quem é o arrimo da nossa alma. A pessoa, queridos, que está segura, é alegre, porque nada tem a temer. A alegria é o resultado da segurança que temos no poder do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus. Irmãos e irmãs, se nós estamos com medo e inseguros, nós não podemos ter alegria. Portanto, Deus primeiro nos dá segurança e logo em seguida vem-nos a alegria. Deus é um Deus extraordinário, um Deus maravilhoso, é um Deus de alegria, de toda alegria, um Deus de toda felicidade. Seria possível, queridos irmãos e irmãs, nós não amarmos um Deus assim? Um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, um Deus que é eterno, um Deus que é pessoal, um Deus que nos ama incondicionalmente e que quer nos dar e nos dá refúgio e segurança e ainda além de tudo, a alegria da salvação. Seria possível nós não amarmos um Deus assim? Mas ele diz mais além da alegria, ele diz repouso aqui. Até o meu corpo repousará seguro. Isso quer dizer que é em toda a nossa vida, até a hora da nossa morte, até a hora mais difícil da vida de cada um de nós, a hora da morte. Até esse momento, o Filho de Deus, aqueles que pertencem a Deus, pois somos de Deus, estaremos alegres, felizes, porque até o nosso corpo estará seguro. Por quê? Olha o versículo 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui, queridos, é que Davi tem o entendimento da parte de Deus a respeito da ressurreição do seu corpo. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui está, queridos, a certeza da ressurreição. Davi aqui crê que Deus não deixaria o seu corpo no sepulcro para sempre. Ele o libertaria das trevas e da corrupção da sepultura, dando a ele imortalidade. Pedro e Paulo aplicam este verso, como eu disse no início, a Jesus Cristo, compreendendo que Cristo é o cumprimento final deste salmo. Vamos dar uma olhadinha lá? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Primeiramente, aqui nos versos 25 ao 28. É naquele... Lucas aqui descreve o sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Então, os versos 25 ao 28 de Atos 2 nos dizem assim: porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim, a respeito de Cristo, então, diz Davi, Pedro reconheceu isso, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então Davi enxergou isso, que Cristo não ficaria
na morte, não ficaria no sepulcro. Assim como o próprio Davi então entendeu que ele também não ficaria para sempre na morte. Pois quando o Senhor Jesus voltar, pela segunda vez agora, quando ele vier pela segunda vez, então os mortos ressuscitarão primeiro, os seus corpos sairão do sepulcro. Que grande milagre, que grande bênção. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz aqui também em Atos, no capítulo 13, no verso de número 35. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, o próprio apóstolo Paulo também cita este salmo como Cristo e como falando a respeito da ressurreição de Cristo. Queridos, isso tudo Davi lembra aqui no salmo. Pedro e Paulo citam isso aqui como sendo Cristo. Por quê, queridos? Porque Deus jamais esquece dos seus filhos, mesmo na morte. E esta, queridos, é a grande segurança que temos em Deus, em Cristo, o nosso amável e bondoso Pai. Ele não se esquece de nós quando estamos vivos e nem quando estamos mortos. Quando estamos vivos, Ele atende todas as nossas necessidades. Podemos nos refugiar nele, mas também, queridos, Ele promete se lembrar de nós na morte, pois Cristo se lembrará de nós ao voltar para nos buscar e levar-nos ao céu. Irmãos e irmãs, aquele ladrão na cruz, ao lado de Cristo, um deles, creu nessa segurança, creu nas palavras de Cristo. Foi o que ele pediu, foi o que ele orou, aquele ladrão ao lado de Cristo. Ele orou assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lucas 23, 42. E qual foi a resposta de Cristo? A resposta imediata de Cristo. Naquele mesmo instante que aquele homem fez esta oração, Cristo disse assim para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A ressurreição de Cristo nos dá essa certeza, a certeza da nossa ressurreição. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, verso 8, diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Já morremos em Cristo, já estamos com Cristo, então com Ele nós viveremos, com Ele nós ressuscitaremos. Mas concluindo então, queridos, Davi vai fazendo então aplicações aqui, nesse verso 11: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Está falando aqui então da vida ressurreta, está falando aqui do céu de Deus, e com Deus tu me farás ver os caminhos da vida. Vemos, queridos, que aquele que não troca o Deus verdadeiro por falsos deuses, tem o grande privilégio da vida eterna, e não as terríveis maldições da morte eterna, porque andam nos caminhos que levam à vida. Os caminhos da vida estão na verdade e na lei de Deus, na justiça de Deus, no amor de Deus, na presença de Deus em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, na habitação do seu Santo Espírito em nós. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Haverá felicidade eterna, completa, plena, um estado de satisfação indizível que não podemos descrever, jamais pudemos sentir isso. E é descrito aqui pelo salmista como plenitude de alegria. Aqui, queridos, nós temos alegrias, mas no céu de Deus, plenitude de alegria, alegria completa. Haverá uma felicidade incomparável.
jamais experimentada neste mundo. Haverá delícias perpetuamente, não apenas momentos de alegria, mas alegria perpétua, contínua, eterna, para sempre. Portanto, queridos, isso indica uma felicidade eterna e imortal, que jamais acaba. Isso é bem-aventurança. Isto é bênção. Isto é alegria eterna. Isto é bênção. Isto significa, de fato, uma vida abençoada. Amados, o que está reservado no céu para nós, que somos de Deus, após a ressurreição, é isto. E tem pelo menos 3 características aqui, já finalizando então. Fala da origem. De onde é que vem isso? De onde é que vem essa alegria que teremos no céu, essa plenitude? Flui da presença de Deus. É por causa da presença de Deus. Irmãos, olha que interessante. Hoje, enquanto estamos vivos, Deus habita em nós. Não é isso? Pelo seu Espírito Santo, somos habitação do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é casa de Deus. Não é uma grande bênção? Mas no céu, nós habitaremos nele. Portanto, essa alegria completa, essa plenitude flui da presença de Deus, pois nós habitaremos nele. Em segundo lugar, então, fala de uma plenitude de alegria, pois se estamos em Deus, se habitamos em Deus, só podemos ter plenitude de alegria, pois não há dor, não há tristeza, não há maldade, não há pecado, não há inimizade, não há nada que ofenda a Deus, que ofenda a nós. Plenitude de alegria, alegria completa. Nós nem conseguimos imaginar isso, não é? Mas fala sobre, então, permanência. É na presença de Deus que temos plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Ou seja, eterno prazer. Jamais acaba. Portanto, queridos, este verso 11 nos descreve um delicioso quadro do céu. Isto é o céu. E nós que somos de Deus, por sua graça, estaremos lá, no céu de Deus. Não há nada mais do que nos alegrarmos nisso, pois estamos seguros nisso, pois o Senhor guarda para nós, o Senhor é o nosso refúgio aqui e no céu, porque temos Cristo conosco hoje e o teremos eternamente. Que possamos então, desde já, desfrutar dessas alegrias, irmãos e irmãs, alegrias do céu de Deus, hoje, como também na eternidade. Que o Senhor nos abençoe, que seja assim, no nome do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por Cristo Jesus, muito obrigado, Pai, por essas palavras lá tão antigas de Davi, que hoje nos confortam, nos alegram, nos animam, nos encorajam, nos fortalecem, porque podemos nos refugiar em Cristo, porque no Senhor temos uma morada eterna, porque no Senhor temos plenitude de alegria, hoje aqui, como também eternamente no céu de Deus. Queremos expressar aqui a nossa gratidão, o louvor e adoração ao Senhor por tanta graça, por tanta bênção, pois não merecemos, mas é por causa de Cristo, dos méritos do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. E assim o Senhor dê-nos essa graça de nos alegrarmos ainda hoje, ainda agora, nessas delícias do Senhor, nas delícias da Tua presença, nas delícias, ó Deus, de andarmos na presença dos nossos queridos e dos crentes que são amados do Senhor também. Faz assim, Senhor, dá-nos essa graça. Oramos assim, bendizendo o Teu nome, fazemos isso em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno amado Pai, as virtudes, a alegria, a plenitude do Espírito Santo do Senhor estejam conosco, aqui, agora, Igreja do Senhor, como por toda a eternidade, hoje e para todo sempre. Então, amém.